Vai ser um prazer trocar aqui contigo. Maravilha, maravilha, meu amigo. Esse caminho, né, de mostrar as pedras também tem a ver um pouco com a experiência de cada um, com o desenvolvimento da experiência de cada um. Muitas vezes a gente confunde esse olhar do mentor com o líder, né? São coisas. Como é que a gente pode olhar para isso? Todo mundo pode ser mentor. Esse mentor é uma pessoa especial. A gente brincava aqui enquanto esperava as pessoas para chegar, né? Do mestre Jedi, o nosso querido Yoda, a diferença de um dos nossos prediletos, que é o Darth Vader. Como é que você vê essa metáfora? O que o Yoda tem de mentor? Ou o Yoda talvez seja um patamar acima que a gente não está nem acostumado a lidar com isso? Boa, vamos lá, vamos falar de Star Wars, que é bem da nossa geração. Eu acho que o Yoda é um grande mentor, porque ele compartilha conhecimento, ele compartilha experiência, ele ajuda a desenvolver pessoas, e esse é o papel essencial do mentor. Então, o Yoda é sim um grande mentor, talvez um mentor de eficiência, de qualidade lá no teto. Mas, como tudo na vida, existem níveis de mentoria. Então, eu não preciso ser um mentor top, eu posso ser um mentor que está iniciando, que já tem uma boa experiência pessoal e profissional e que está compartilhando isso. Então, o mentor também vai se desenvolvendo ao longo da sua trajetória. É legal olhar para isso. Porque quando você fala isso, me traz uma coisa muito bacana, né? O mentor vai se desenvolvendo durante a sua própria história. O mentor, então, em determinados momentos, né, na história de cada um, ele pode ser um mentor, ele pode ser um cara mais jovem que eu, ele pode ser alguém que tem algo para compartilhar dentro desse processo. Sem dúvida. O mentor pode ter 20 anos, de repente ele vai ser mentor de uma criança de 10, 12, 15, e perante aquela criança ele tem muito mais experiência pessoal e profissional e acadêmica e de qualquer área do conhecimento. Que essa é uma premissa, o mentor ter mais experiência que o mentorado. Tá? Então, se ele está sendo mentor de alguém mais jovem, mesmo com 20 anos, ele pode ser um excelente mentor. Quando você fala da questão da experiência, só para a gente entender, e aí a gente está falando, a gente não está só falando de idade cronológica, né, Sidney? Porque, por exemplo, né, nesse processo tecnológico que a gente está vivendo, a gente pode ter um Sim. mentor que seja mais novo do que a gente, só que tem muito mais experiência com todos esses gadgets digitais que a gente tem, com os aplicativos, e essa pessoa pode ser um mentor. Perfeito, porque naquele campo do conhecimento ele tem mais experiência de vida pessoal e profissional naquele assunto, né? Experiência técnica do que eu. Então, eu com 51 anos posso ser mentorado de alguém com 15, por exemplo, para usar uma ferramenta tecnológica que eu não conheça. Tá, então, Então, a condição não é a idade, a condição é a capacidade, é a experiência em determinado ramo, em determinado assunto. E experiência pode se medir por idade, mas nem sempre, né, Zé? Pode ser que alguém com 15 anos, naquele assunto, tenha mais condição de ser meu mentor do que eu de ser mentor dele. Então, tem a ver com o conhecimento, com a experiência de vida naquele assunto. Muito bacana. A gente está aqui com um grande amigo meu, um mentor para mim em muitas áreas, que é o Donizete. Ele esteve na outra live com a gente, né, falando da importância da qualidade na vida, e ele já manda uma pergunta para a gente muito boa. Obrigado, Donizete, você está aqui. Ele pergunta qual é a diferença entre coaching e mentoring. Donizete, você foi direto na veia, amigo. Pergunta precisa, parabéns. A diferença é didática. Didática, mas é muito clara. O mentor precisa ter experiência naquele assunto, naquela área específica. O coach não. O coach, a metodologia do coach. Então, o coach não precisa ter a experiência naquele assunto. Vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu tenho muita experiência com voleibol.
Eu tenho alguma, não muita, mas faz de conta que eu tenho muita experiência com voleibol. Eu posso ser mentor de um treinador de voleibol mais jovem. Porque eu vou compartilhar a minha experiência no assunto voleibol. Ser treinador de voleibol. Mas eu não poderia ser... então, assim, nesse caso, eu seria mentor dele. Mas, se eu fosse coach dele, eu não precisaria... Ficou clara a diferença? O coach não precisa ter experiência no assunto, porque a metodologia do coach é baseada em fazer perguntas, ajudar a pessoa a explorar alternativas. Então, eu, enquanto coach, não preciso ter experiência no assunto. Mas na mentoria, no mentoring, não, eu preciso ter experiência no assunto, senão eu não posso ser mentor daquela pessoa. Não sei se eu fui claro, Zé, me dá feedback, por favor. Não, acho que você foi bem claro e já quero emendar aqui com uma pergunta da Lara. Aqui a turma é super participativa, viu? Isso é super legal. Ótimo. A turma aqui participa o tempo inteiro. E a Lara é uma querida amiga também, uma excelente coaching. Ela traz uma pergunta que eu acho bem interessante. Você já tocou no ponto, mas acho que você pode aprofundar um pouquinho mais. O coaching, através de perguntas, leva o coaching à reflexão, né? Como você trouxe. E dentro desse cenário, ele amplia a consciência na tomada de decisões, com uma mínima interferência do coach dentro desse processo. Na mentoria, a interferência do profissional já é direta, como você mesmo trouxe. Sim. Você é mentor e tem a formação em coaching. Eu tenho as duas formações. Pois é. Quais das técnicas você julga ser mais sustentável em relação ao resultado proposto? Isso é legal da gente olhar. Eu sou suspeito, porque eu tenho igual respeito pelas duas metodologias. Para mim, elas são complementares. Elas não são concorrentes, elas se complementam. Então, as duas estão olhando para resultados práticos, aplicação prática. As duas querem pegar as pessoas de um ponto A, em que elas não sabem, para um ponto B, em que elas sabem. Apenas a diferença da metodologia é essa. O mentor tem que ter experiência no assunto, o coach não precisa ter. Mas eu não diria que essa é melhor do que a outra. Eu vejo as duas como complementares. São estratégias complementares para que as pessoas aprendam o que elas querem e precisam aprender. Eu lembro de Jung, você falando isso, né? Quando Jung diz assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando encontrar um ser humano, seja apenas um ser humano. Eu acho que isso é fundamental. Quanto mais você conhece todas as técnicas, mais oportunidade você tem de ampliar o conteúdo relacional com quem está envolvido dentro do processo com você, né? Independente de como você vai chamar, por onde você vai, mas principalmente pelo processo da gente estar conectado com quem está ali do outro lado. Então, dentro desse olhar, para mim, essa conexão do mentor ela é fundamental, porque ela vai, além do processo técnico, contar a sua experiência de vida. E isso conecta demais, né? Olha, eu já vivi por aqui, eu já fui por aí. Olha para essa, cuidado com isso. E aí eu vou emendar mais uma para você. Estou te falando aqui, a turma não para não, bicho. Manda. Rodrigo Neves, ó, coordenador aí das categorias de base do futebol do Santos, um grande amigo meu, foi meu aluno, tomou muito gol meu, viu? Tomou muito gol meu quando a gente ia brincar. Ele faz uma colocação muito bacana, assim, a temática mentoria ou coaching tem causado grandes discussões, devido ao grande número de pessoas se apropriando da nomenclatura sem a devida competência. Eu diria mais aqui, já vou soltar o meu também, assim, sem a devida competência e sem o devido estudo profundo para alcançar os resultados. Isso não é dele, essa fala foi minha aqui, mas como avaliamos as qualificações, como avaliamos as qualificações dos profissionais no esporte? Hoje esse assunto está muito em alta, ele está vivendo isso no dia a dia, e aí a gente tem uma galera aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, a Comissão Técnica do Santos está aqui, muitos profissionais excelentes e que já são mentores.
talvez nem saibam disso, né? Mas eles são mentores, porque têm uma experiência muito grande no assunto e vêm trabalhando junto com as crianças. Talvez aí depois, além dessa pergunta do Rodrigo, explorar um pouquinho mais como dentro da pedagogia do esporte, que é algo que você conhece bem também, só para avisar, o Sidão também foi coordenador de esportes do Arquidiocesano, então a gente trabalhou muito junto dentro desse processo. Como é que você vê a mentoria dentro da pedagogia do esporte? E essa pergunta aqui é minha. Eu já fiz duas, deixa você responder. Vamos lá, pedagogia do esporte é uma paixão. Eu sou formado em educação física, lecionei em colégio por 15 anos, depois dei aula em faculdade por mais 7, e aí depois eu me lancei outros desafios que eu entendo complementares. A mentoria e o coaching estão nessa pegada complementar. A pedagogia do esporte, para mim, ela é aplicável em vários segmentos muito além do esporte, inclusive no mundo corporativo, com as premissas, com os valores do esporte, da cooperação, do trabalho em equipe, da busca de excelência, da busca por resultado, e por aí vai um monte de coisa importante, rica, que vem junto. Como avaliar o currículo? Eu acho que você avalia currículo de qualquer profissional quando você conversa com ele, quando você sente o profissional. E sentir, para mim, claro que eu sou de uma geração anterior, né, Grilo? A nossa geração é presencial. Sentir, para mim, é conversar. Mesmo aqui, isso para mim é uma conversa, né? É um olho no olho, é sentir a energia, é sentir a firmeza quando o profissional se coloca. É assim que eu gosto de avaliar profissionais, nas mais diferentes áreas. Se eu preciso de um profissional, de um advogado, de um dentista, de um médico, eu gosto de avaliá-lo conversando, sentindo firmeza nele. Tem muita gente hoje que, infelizmente, se anuncia mentor e coach e nunca fez uma formação. E pior, não tem experiência de atuar com pessoas. Então, acho que essa pode ser uma outra métrica para ajudar a diferenciar bons mentores e bons coaches que existem no mercado. Como em qualquer segmento de atuação, nós temos sempre bons profissionais, profissionais que não são tão bons assim. Então, como separar o joio do trigo? Para usar uma linguagem bíblica aqui. Tem que sentir o profissional, tem que avaliá-lo. A questão da pedagogia do esporte tem tudo a ver com a mentoria, né, Zé? Porque é um compartilhar de ideias, é um compartilhar de experiências, e esse compartilhar pode ser feito de uma forma como a pedagogia do esporte determina, né? Com respeito, com cooperação, com foco no crescimento do sujeito e da equipe simultaneamente, buscando a excelência pessoal, buscando desenvolvimento, ser melhor a cada dia. A mentoria tem tudo a ver com esses valores todos da pedagogia do esporte. Então, para mim, ela se encaixa como luva, né? Um bom mentor tem tudo a ver com a pedagogia do esporte. Pode ser um excelente pedagogo do esporte. Espero ter respondido. Se não, a gente conversa mais a respeito. Não, a gente vai ouvindo aqui, ó. Tá bombando de pergunta, tem muita pergunta interessante. Eu queria fazer uma colocação dentro dessa questão da pedagogia do esporte também, que eu até provoquei, e sei que tem muita gente interessada aqui. Quando eu fui para a Unicamp, né, e aí eu tive a oportunidade de fazer parte da caravana do esporte educacional, que era mentorada pelo César Augusto Barbieri, um cara fora de série, um professor de história de educação física que acaba criando alguns valores dentro dessa caravana do esporte educacional. A gente rodou o Brasil inteiro falando disso. E quando a gente foi fazer a formação, o João Batista Freire, que você conhece muito bem, né, uma referência para todos dentro da educação física, um professor fantástico, que é aqui de Santos também, né? Hoje está radicado em Floripa, mas ele é aqui também da Cresceu no Baixada. Marapé, inclusive. É, ele fala uma coisa que eu acho sensacional, né? Ele fala que a gente precisa ensinar mais do que esporte. E o Roberto Paes, em cima dessa fala, que era o diretor da Unicamp na época, Robertão foi teu professor também lá na pós em jogos cooperativos, né? Robertão, com aquele gente boa demais, né? Calmo, calmo. Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim: Zé, é preciso ensinar esporte, é preciso ensinar bem esporte, mas é preciso ensinar mais do que esporte. Eu acho que esse processo da formação, no desenvolvimento das pessoas, eu acho que esse é o papel do técnico também de futsal, né?
ajudar a desenvolver o ser humano que está ali. Estou falando de futsal porque tem uma galera aqui que eu adoro. Então, estou falando disso, mas do técnico do esporte de maneira geral. E aí já vou emendar outra pergunta para você aqui, bicho. Ó, turma não para aqui. No momento pandêmico, né, onde a sobrevivência comercial, reinvenção de negócio, faz com que a mentoria seja mais importante do que o coaching? E como alguém pode se tornar um mentor? Essa é a pergunta do Fernandão aqui para a gente também. E o Marcelo Graphics, já para botar aqui, o nosso querido Marcelo de Souza, ele coloca um pouco mais de pimenta nessa conversa. Vou emendar umas 3 aqui da turma que está junto. Ó. Um mentor com pegada de um mentor com pegada de coaching seria ideal porque combina conhecimento por causa do assunto, com técnicas e didáticas. Eu acho que aí tem até mais técnicas que a gente pode olhar para dentro desse processo, a comunicação não violenta, tudo aquilo que a gente falou antes, né, do Jung, no sentido de domina as técnicas, mas lida com o ser humano. E o Mauro Martins traz uma coisa muito bacana. Ó. No processo de coaching, eu sei que eu devo falar o mínimo possível, ouvir muito mais o coaching, buscando desbloquear o potencial. A respeito dessa proporção, qual seria o sugerido para o mentor falar num processo de mentoria? Aí, segura tudo isso aí, faz um pacote e devolve, Sidão. Vamos lá por partes. Primeiro, o meu olhar educador, porque eu sou educador físico de formação, o meu olhar educador vai dizer o seguinte: quanto mais metodologias você tiver, melhor. É a tua caixa de ferramentas. E o bom profissional chega e abre a caixa de ferramentas e fala: meu, vamos falar sério, eu tenho muitas opções para te ajudar. Então, essa metáfora, para mim, é muito importante, ela é muito rica. Se você puder ter a formação de mentoria e de coaching e outras tantas, você falou de comunicação não violenta, eu fiz formação como mediador de conflitos. Quanto mais metodologias você dominar, melhor profissional você vai ser. Ponto. Eu acredito nisso 100%. Como eu falei, eu não acho que mentoria é melhor do que coaching e não acho que coaching é melhor do que mentoria. Eu acho. Sim, o coach precisa ouvir mais e falar menos. Mas isso é uma métrica muito subjetiva. O que é ouvir e falar menos? É 51% a 49%? Eu ouço 51% do tempo da sessão e falo 49%? Ou é 60%? Ou é 70% a 30%? Então, para mim, uma boa métrica é a métrica em que as pessoas se conectam. Por ação, seja uma sessão de mentoring, seja uma sessão de coaching, dialogada. Tem as ferramentas que você aplica, mas essencialmente menos 2 sujeitos conversando. O coach ou o mentor. Se é uma sessão de comunicação dialogada, tem que ter construção de vínculo. Tem que ter construção de vínculo. E o vínculo supera essa subjetividade. Falei 41%, falei 51%, ouvi 49%, 60%, 40%. Não importa muito. Importa que cada um se sinta confortável. Por natureza, por exemplo, eu prefiro ouvir mais e falar menos. Eu já fazia isso dando aula. As minhas aulas, eu nem sabia, na época da faculdade, eram aulas muito mais conversadas. Então, naturalmente, eu vou para o papel de ouvir mais e falar menos. Mas se fosse ao contrário, se eu fosse um coach ou um mentor que gostasse de falar muito, desde que houvesse comunicação, vínculo nas sessões, também não teria nenhum problema. O que importa é que as duas partes se sintam confortáveis no processo, se sintam agregando uma à outra, porque eu, como coach, como mentor, também saio das sessões quase sempre com uma sensação incrível, Grilo, de que eu aprendi pra caramba, inclusive sobre a minha própria pessoa, porque é inevitável que você se vê muitas vezes no outro, a dúvida que o outro traz, a questão que o teu coach ou o teu mentorado traz, bate em ti de muitas formas, bate positivamente, mexe contigo, né? Enfim, então sim, teoricamente o coach ouve mais e fala menos, o mentor também,
mas essas métricas são muito subjetivas. Então, o que importa para mim é que as duas partes se sintam confortáveis, que tenha construção de vínculo. Tinha mais uma pergunta aí, Zé, que eu esqueci, eu perdi. Não, você foi em todas. Você chegou você conseguiu abordar todo o conceito. Bem, eu tô te bombardeando aí porque tem muita gente perguntando e está muito legal. Deixa eu dar um alô para a turma do Facebook também aqui que está vendo a gente, né? A Ana Silvia, que é uma querida amiga minha, assim, fala: abordagens sistêmicas estão sendo utilizadas em vários níveis. Essa abordagem também se aplica à pedagogia do esporte, em algum momento do coaching? Calma aí, você já vai responder. Queria mandar um abraço aí, Pició, tá assistindo lá, Alexandre Correia, Marcelo Elias, Rafael Adeu, grande amigo, um dos maiores músicos da harmônica, da gaita de boca que eu conheço, e um excelente desenvolvedor de pessoas, Alu Pascoal, Judite, um gusto saber que você está por allá, é uma amiga do México. Boa. Estamos sendo vistos lá no México, Rogério Azevedo. Que legal. Fábio Costa, Diego Costa, isso aí é nome de jogador, mas não são os dois, não. É gente boa demais, assim. O Alfredo, meu amigo Abu Hamad, olha que legal. E aqui, voltando para as perguntas, né? A Lucila, minha querida aluna, foi minha aluna lá na pós-graduação em Educação Lúdica, ela e a mãe dela. Que saudade da Silvia, sua mãe, viu? Um beijo, e de você também. Manda um beijo para ela, Lucila, por favor. Lucila é uma pessoa que trabalha dentro da Natura, fantástica também, sempre buscando se desenvolver. Ela faz uma pergunta bem bacana para a gente. Ó. Recentemente, eu fui convidada para ser mentora de uma profissional que está chegando na organização agora. Eu fiquei receosa porque eu não tenho formação em mentoria e entendo que apenas a minha experiência não me qualifica para ser mentora. Qual a formação, certificação que eu preciso buscar para fazer esse trabalho? Meu Deus, agora você me deixou com uma coceira danada aqui, Zé Ricardo. Ó, não foi combinado, então solta, vai. Gente, eu estou falando isso porque eu e a equipe da Universo, o Zé Ricardo, o Luiz, nós estamos elaborando uma formação em mentoria e online, porque, evidentemente, nesses tempos de pandemia, nem poderia ser diferente. Então, por isso que eu estava brincando aqui, nossa, Zé, você está me perguntando isso mesmo, sério, assim? Porque nós tínhamos combinado que nós não íamos falar sobre isso hoje. E existem no mercado boas formações de mentoria, presenciais, agora também remotas, como existem boas formações em coaching. E depois, se as pessoas quiserem, Zé, eu não fico confortável de comentar aqui, por questões éticas, mas se as pessoas quiserem, eu me ponho à disposição para depois me mandar o WhatsApp e eu compartilho boas escolas de formação, de mentoria e de coaching. Perfeito. Porque no coaching, principalmente, existem escolas que eu fortemente não recomendaria, mas por questões éticas eu jamais falaria isso aqui. Perfeito. Mas, já que a bola está levantada aí, eu falei de voleibol, joguei um pouquinho. Já que a bola está levantada na ponta de rede, comentar que nós estamos lançando muito em breve a nossa formação em mentoria, com referências muito fortes, não só do mundo corporativo, mas também, considerando as nossas histórias, também do mundo do esporte. Eu joguei essa bola... Eu joguei essa bola espetada e o Sidão virou, e vou falar por quê, né? A gente está aqui com todo esse conteúdo de live para que ele em si mesmo seja um conteúdo importante para quem está aqui. A gente não veio para vender o curso, de jeito nenhum. A gente veio para falar dessa ferramenta que a gente acredita. Tanto acredita que estamos sistematizando esse curso. Perdão. Então, a gente falou, não vamos falar do curso, não vamos. Mas aí a Lucila veio, fez uma pergunta, então a gente, em primeira mão, está dizendo que a gente vai soltar esse curso, inclusive chama Playbook do Mentor, e agora, essa colocação aqui, estou falando disso também, porque o Rodrigo, que me conhece bem, fez uma provocação aqui. Ó. Em um cenário de escolhas de estilos, quem seria o seu treinador da sua equipe? Ele sabe quem é, ele já fez essa pergunta só para eu falar. O Phil Jackson ou o Bernardinho e por quê?
E aí eu já vou responder com uma colocação do Marcelo, que está aqui também falando, naquele filme Whiplash, tem um exemplo de mentoria com déficit absurdo de coaching, né? No fim, o rapaz vira um ótimo baterista, mas a que custo? Né? Então, essa pergunta é muito interessante, eu quero juntar essas coisas todas agora. Essa semana, eu fiz 8 cursos, dei 8 cursos aqui, esse é o 8º. E, para melhorar isso, à noite perdi o sono e fui ver de novo pela 8ª vez. Isso é ótimo, né? Pela 8ª vez, fui ver Gênio Indomável, e que é fantástico também, né? E aí tem muito a ver com o que o Sidney falou agora há pouco, eu vou juntar isso com a história do Phil Jackson e do Bernardinho, que, para mim, faz muito sentido dentro dessa postura que a gente está propondo dentro desse processo de mentoria. O ator, que é o Matt Damon, que faz o gênio, né, que está buscando dentro de si, tem uma história de abuso, de vida, tudo. Não, ele é muito inteligente e nenhuma técnica se conecta com ele. Nenhuma técnica se conecta com ele. Quem se conecta com ele se conecta pelo vínculo. É alguém que está disposto a ouvir, que está disposto a estar aberto porque ele está sentindo, que é alguém que está disposto a entender. A gente precisa muito mais de curso de oratória, de escutatória, do que de oratória. A gente precisa menos de técnica e mais de sensibilidade. A gente precisa estar mais conectado com quem a gente está desenvolvendo, não que a técnica não seja importante, não que a gente não tenha que buscar especialização, que a gente tem que se desenvolver e se desenvolver bem, mas se você não conseguir fazer essa conexão, você não vai conseguir fazer o salto que você precisa para criar o ambiente de confiança nesse processo de desenvolvimento do outro. Ajudar o outro a se desenvolver pela tua experiência, pela conversa que você vai ter. Então, respondendo à minha pergunta, Phil Jackson, disparadamente, sou fã do homem, né? Sou fã do homem não pelos resultados, mas pela conexão que ele se permite. Cestas Sagradas é um livro fantástico dele, 11 Anéis é um livro fantástico. E agora, o Último Arremesso, né, que passou no Netflix, tem um capítulo basicamente dedicado ao Phil Jackson. E o Jordan falando que não jogaria com outro técnico, porque com o primeiro técnico ele tinha muita liberdade para ser quem ele era, mas o Phil Jackson, para ele, era um mentor que estava buscando que ele se desenvolvesse muito mais e melhor enquanto ser humano. Então, acho que isso, para mim, já responde um pouco da pergunta, mas eu também provocaria o Sidney aí. O que você acha? Escolheria quem? É o Bernardinho ou o Phil Jackson para o teu time? Olha, com todo respeito ao Bernardinho, eu acho que a comparação é bastante complicada, assim, difícil, né? E eu, sem dúvida alguma, eu ficaria com o Phil Jackson. Entendo que os meus valores pessoais estão muito mais alinhados com os do Phil Jackson, e a escolha, portanto, seria por conta disso, dos meus valores pessoais, o que eu acredito, e eu acredito em equilíbrio, e quando eu olho para os dois, o Phil Jackson me traz isso muito mais forte, né? As virtudes, a busca de referências, o sujeito ter a coragem de levar para dentro da NBA referências das culturas aborígenes norte-americanas é sensacional. É sensacional. Tem que ser muito tudo que eu ousado, né? acredito. Tem que ter muita conexão, tem que buscar referências muito ricas e tem que ter coragem de pegar essas referências e falar, olha, meu filho, eu sei que você ganha 800 milhões de dólares, mas ó, eu vou te falar que para você se desenvolver, presta atenção no que os índios têm para te ensinar. Tem que ter muita coragem para fazer isso, muito centramento, muito foco. Esse cara é o mentor, né? Ele é o mentor. Se fôssemos falar do Yoda da vida real, o Yoda da vida real tem nome e sobrenome, é Phil Jackson. Exatamente. Ponto. Simples Exatamente. assim. Tem uma passagem muito legal que o Lu tá me lembrando aqui. Quando ele se lesiona como jogador, né? Ele foi ser auxiliar técnico, só para aprender mais. Então, assim, é um cara que era líder de si mesmo. Eu acho que esse ponto é uma coisa bacana. O Marcelo falou da questão do whiplash, né? E eu acho que sim, Marcelo, você tem toda a razão quando fala que ali faltou habilidade de desenvolver uma pessoa. Ele desenvolveu, né?
na canelada, na porrada e, e deu no que deu, né? Dentro desse processo. Então, quando a gente está falando do Phil Jackson, é um cara que foi se aprimorar muito em todos os processos de desenvolvimento humano. Foi olhar para as pessoas para escutá-las. Porque ele sabia que ele não podia lidar com o Jordan do mesmo jeito que ele lidava com o Pippen. Que ele não podia lidar com o Pippen da mesma forma que ele lidava com o Dennis Rodman, que era o cara mais encrenqueiro da NBA, né? O bad boy. O bad boy. E ele ficou bonzinho dentro daquele time do Bulls, apesar de um dia ter estourado, né? Foi para Las Vegas, aquela coisa toda, mas ainda assim ele teve muito mais produção para o Bulls do que contraproducente para o time. E aí, ó, tem mais uma pergunta para você aqui. Não para, hein? Não para. O que a mentoria desenvolve nas pessoas? Em especial para quem precisa ser um líder. Mais uma pergunta para você. Essa pergunta foi ótima também. Parabéns para quem a fez. Marcelo. A mentoria, Marcelo, desenvolve uma série de competências humanas que, se você é líder, elas podem te agregar muito. Uma delas, já que estamos falando em Phil Jackson, é a capacidade de você assumir as suas escolhas mesmo. Isso é típico de um grande mentor. Eu falei há pouco do Phil Jackson, da coragem de buscar uma referência de cultura indígena norte-americana e trazer para a NBA. Para mim, isso é bem típico do que eu estou falando, de liderança de si mesmo. É o sujeito que assume as suas verdades, assume os seus valores, assume o que ele acredita. E se os outros vão achar engraçadinho, ridículo, nada a ver, é um direito constitucional dos outros. E com certeza o Phil Jackson, pelas costas, deve ter ouvido muita piadinha ruim a respeito disso, né? Do tipo, o treinamento dele é o treinamento dos índios, Sioux, Apache, sei lá o quê, ou qualquer bobagem do tipo. Mas quando o cara acredita naquilo e para ele faz sentido, ele assume as suas verdades, as suas escolhas, ele é líder de si mesmo. Então, essa é uma grande contribuição de uma boa formação em mentoria. Trabalhar, né, Zé, essa liderança de si mesmo, ser líder de você mesmo. Quais são as tuas verdades, os teus valores, o que você acredita e como você vai colocar tudo isso à disposição de outras pessoas, que podem ser os seus mentorados, e se você também desempenhar a função de liderança, podem ser os teus liderados, podem ser as tuas equipes esportivas, organizacionais, as equipes no sentido mais amplo. Então, essa é uma grande contribuição. E se eu fosse destacar uma segunda grande contribuição, é a capacidade de construir algo coletivamente. Porque já que é mentor e ele está se predispondo a ajudar pessoas, a ajudar o mentorado, e talvez vários mentorados, ele está construindo coisas coletivamente, seja na empresa, seja no esporte, seja em qualquer campo de atuação. Então, lapidar essa competência de construir projetos coletivos. Perfeito. Eu não queria que a gente ficasse só na pedagogia do esporte, né? Porque senão a gente pode também limitar essa questão, que para nós é muito confortável e vem muito na gente, mas eu queria trazer alguns outros casos de mentoria que são fantásticos. Eu lembrei do filme Escritores da Liberdade, que é baseado numa história real, com a Erin Grubel, e ela tem muito a ver com esse processo que você traz, né? A conexão com os seus alunos. Ela é uma professora, mas que ela exerce um processo de mentoria para que eles possam produzir numa situação de risco, num lugar altamente, eu diria, vou até usar uma palavra forte, insalubre, né? Onde a saúde de todo mundo, seja emocional ou física, está em perigo o tempo inteiro, e ela começa a criar uma relação de um processo de desenvolvimento grupal, e aí ela é mentora de um grupo, ela não passa a ser mentora só individualmente, mas ela é mentora de um grupo, e nessa figura ajuda os alunos a
trazer o seu pleno potencial. Eu acho que esse caminho do mentor é ajudar o outro dentro do seu processo de desenvolvimento do seu pleno potencial. E ela faz isso muito bem, com uma competência técnica, que já é a questão das letras, que já vem com ela, da formação, mas, ao mesmo tempo, com essa sensibilidade, com essa escutatória, com esse processo de envolvimento. Então, eu acho que esse caminho, né, a gente tem vários exemplos em vários lugares. E aí eu te faço essa pergunta, né, para a gente não ficar só orbitando em cima dessa questão do esporte e ampliar um pouco essa visão para outras ações. Mentoria pode ser para todo mundo, né? Deve ser para todo mundo, independente do cargo, da função, desde o presidente da República até o CEO ou o aluno que está começando. O que você acha disso? Perfeito. Qualquer campo de atuação. Quando eu penso no mundo corporativo, por exemplo, nas grandes empresas, ou mesmo nas médias empresas, mas é mais comum nas grandes empresas. Quando eu penso, por exemplo, nos responsáveis pelos programas de trainee, os programas de trainee podem ter excelentes mentores atuando com esses trainees, né? Os processos de capacitação de pessoas, muitas vezes existe hoje, da riqueza de formatos que nós temos hoje, você pode ter um programa de mentoria organizacional em que um profissional mais experiente naquele assunto assume a condição de mentor de um profissional menos experiente naquele assunto. Porque é um compartilhar de experiências, de saberes, de conhecimentos que é muito rico e que não deveria ser desperdiçado de modo algum. Quando eu penso, vou dar um exemplo aqui até mais simples. Quando eu penso numa ONG, por exemplo, uma ONG, e muitas empresas têm os seus braços sociais, têm os seus institutos, têm as suas fundações. Na ONG, o profissional mais experiente muitas vezes é mentor de quem está chegando, de quem não sabe direito o que precisa fazer e está meio atrapalhado, né? Até em grupo escoteiro isso acontece. Eu tive um irmão escoteiro, meu filho foi escoteiro durante algum tempinho. Chefes escoteiros mais maduros podem ser ótimos mentores de chefes escoteiros que estão chegando, que estão se formando agora. Então, a mentoria pode acontecer o tempo todo. Nas pequenas empresas, muitas vezes, eu trabalho muito com mentoria para pequenos empreendedores, empresas que têm ali alguns funcionários, às vezes nem tem funcionário, é apenas o dono, o sócio, ou um casal de sócios. Muitas vezes um exerce o papel de mentor do outro, porque tem mais experiência naquele segmento do que o outro sócio. Então, a mentoria, nesse processo de compartilhar e de ajudar pessoas, ela acontece o tempo inteiro em qualquer campo do conhecimento. Sensacional, sensacional. Tem pergunta também chegando aqui lá do Facebook, o Bruno Bertelli. Vocês acham que hoje em dia os treinadores estão muito mais focados na técnica coletiva do que no olhar individual da sua equipe? O que você acha, Sidão? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta difícil. Eu tenho confesso que eu tenho um pouco de dificuldade quando a pergunta é muito genérica. Eu fico receoso de queimar um pouco, avançar um pouco o sinal aqui. Eu acho que existem perfis diferentes, perfis que são mais focados em resultado. Esses perfis acabam muitas vezes esquecendo um pouquinho que as pessoas é que fazem os resultados. E acho que existem perfis que são mais, vou usar o termo, humanistas. Isso também acontece no mundo corporativo, né, José? Vocês que trabalham diretamente com isso, e eu tenho também uma experiência de consultoria, de treinamento corporativo aí nos últimos 10, 15 anos. Então, também acontece quem às vezes está muito focado em resultado e esquece um pouquinho de pessoas, e às vezes o contrário, quem está muito focado em pessoas esquece um pouquinho de resultado. E acho que as duas coisas são complementares, porque são as pessoas que fazem os resultados. Então, para mim, na minha escolha, eu quero chegar aos resultados junto com as pessoas. Então, eu gosto de contar com elas para chegarmos aos resultados que temos que chegar. Isso vale para o esporte, isso vale para as empresas. Qual é o resultado? Qual é o objetivo, a meta? Como é que nós, enquanto equipe, podemos chegar lá juntos, com as melhores competências de cada um? Essa é uma arte e eu acho isso simplesmente sensacional.
discutir os grandes projetos, seja no esporte, seja no mundo corporativo. Como que você, através das pessoas, com as pessoas, chega até os grandes resultados. Sem dúvida, sem dúvida. Não olhar genericamente, né? Eu acho que essa é uma competência que o mentor deve estimular nos seus mentorados, né? Você não acha que essa tua posição, assim, para mim, faz muito sentido, porque eu também acabo olhando para o teu processo como um todo, generalizar isso é muito perigoso, né? A gente olhar e falar, não, todo mundo faz assim, ou todo mundo é dessa forma. Se a gente particularizar e perguntar sobre o que a gente pensa sobre isso, sem dúvida nenhuma, a resposta é outra, né? Mas Sim. ampliar para que as pessoas estão dentro desse caminho é o cuidado que a gente precisa ter. Talvez esse seja o grande desafio, ajudar a entender que antes de profissionais, atletas, alunos, somos seres humanos, né? E por conta disso temos toda a nossa diversidade, toda a nossa complexidade, todos os nossos Sim. sonhos, desejos, aquilo que nos afeta, as nossas luzes, as nossas sombras, e tudo isso impacta na nossa maneira de ver o mundo, os nossos filtros, as nossas inferências, a maneira que eu enxergo nem sempre é a mesma maneira que o outro vê. E a gente precisa, enquanto mentor, ter o cuidado de se colocar no lugar do outro, mas lembrar que aquele lugar é do outro sempre, não é seu. Esse é um cuidado essencial dentro do processo de mentoria, né? Para não fazer do outro um puxadinho seu também. O que você acha Com disso? certeza. O que você acha, né? Porque tem muito mentor que fala assim, eu vou fazer uma copiazinha minha aqui, ó, sem tomar consciência disso, né? Vou fazer uma copiazinha minha aqui, porque o meu caminho é o certo. Muito bem lembrado. Aí tem uma dimensão ética também, que é preciso tomar muito cuidado. O outro é um outro eu. Ele merece o mesmo respeito, a mesma consideração que eu mereço, porque ele é um outro eu, né? Agora, ao ser um outro, ao a gente lembrar que existe alteridade, ele é outra pessoa, ele tem direito às escolhas dele, como eu tenho direito às minhas. Então, eu não posso querer que ele simplesmente seja uma cópia. Faz aí exatamente o que eu estou falando, que você vai ficar bem. Mesmo num processo de mentoria, isso é uma questão, isso seria um equívoco metodológico. Uma coisa é eu compartilhar, olha, eu estou compartilhando contigo o caminho das pedras, mas o sujeito tem direito de falar, não gostei desse caminho, não vou por aí. É uma escolha dele, né? Então, eu não posso obrigá-lo, eu preciso exercer o meu papel de mais experiente naquele assunto e compartilhar o que eu acredito. Eu acredito que o caminho é esse, mas se ele vai repetir esse passo a passo, vai seguir na mesma direção, vai fazer exatamente o que eu estou sugerindo, a escolha é dele. E o ônus e o bônus também serão dele. Se der certo, parabéns para ele. Ele Muito teve a legal. coragem. Se der errado, o ônus também é dele, né? Porque ele tem que ser o sujeito do processo. Cada um de nós tem que ser o sujeito do seu processo. Eu vou assumir a minha parte se der certo, se der errado, e o mentorado vai assumir a parte dele, se der certo, se der errado. Então, eu não posso querer que ele faça exatamente o que eu faria. Eu posso compartilhar o que eu acredito, a minha experiência sempre dele. E esse cuidar robozinhos é fundamental, né, Grilo? Senão eu estou criando cópias de mim. A versão é melhor do que a versão dele. Isso seria altamente presunçoso, né? Mas tem muitos que querem criar os minimis, né? Olha, vai ficar igualzinho a mim. Sim. O meu jeito é o melhor. Então, siga aqui, porque esse caminho é que eu sei e tal. Ó, o Marcelo faz um carinho aqui para a gente, fala, excelente, a necessidade é justamente a coletiva. Quando é que começa o curso mesmo? Boa, Marcelo. O Felipe também faz um trabalho muito bacana com o desenvolvimento do esporte educacional. Faz uma pergunta bem bacana. Eu vou juntar com o meu querido Marcelo Marçal, que está aqui também. Quando o professor cria uma relação que transcende a aprendizagem do conteúdo, por meio de exemplos, se colocando no lugar do aluno, construindo novos conhecimentos juntos, ele pode ser considerado um mentor? E aí o Marcel ele se justifica. Não precisa se justificar, não, Marcel.
Marçal, a gente está aqui, todo mundo trabalhando. Falar uma pergunta de leigo, né? Leigo mesmo. O mentor é um formador de opinião? É um formador de opinião? Então, juntei essas duas aí para você. Se o mentor é um formador de opinião e se quando o professor cria essa relação transcendente de aprendizagem de conteúdo pelo exemplo, se coloca no lugar do aluno, constrói novos conhecimentos, ele pode ser considerado um mentor. Sim, eu penso que sim. Nessa situação, ele está compartilhando, então ele pode ser considerado um mentor. E ele pode, como eu falei no começo, né, Grilo, ele pode investir nesse crescimento dele enquanto mentor. Então, mais competência, mais experiência, mais segurança metodológica para continuar compartilhando a sua experiência com outras pessoas que, no caso dele, provavelmente são alunos. Aí não sei se são alunos de ensino fundamental, médio, faculdade. São alunos, ele está compartilhando experiências com essas pessoas. Via de regra, eu diria, sem pensar muito, sem muita dúvida, eu diria com grande grau de certeza que os melhores professores que cada um de nós teve na escola foram também grandes mentores. Infelizmente, nem todo professor consegue ser mentor, mas os melhores professores que cada um de nós teve foram também grandes mentores. Muitas vezes, talvez nem tivessem consciência disso, nem se falava nesse termo na época, por exemplo, na minha época de escola. A segunda questão é a questão do... Formador de opinião. Socorre, Zé. Sim, perfeito. Feliz ou infelizmente, eu ainda não tenho a resposta para essa minha inquietação. Hoje, todos somos formadores de opinião. O problema que nós temos em época de mídias sociais, internet, essas ferramentas todas, é que tem muito formador de opinião ruim. Tem muita gente compartilhando conteúdo ruim. E é verdade, infelizmente, incluindo quem chega ao absurdo de compartilhar fake news. A fake news também é uma forma de você formar opinião. Então, hoje em dia, temos que olhar para essa questão com muito cuidado. Tem muito formador de opinião, até demais, na sociedade. Se nós fôssemos filtrar quem forma os bons formadores de opinião e os formadores de opinião que não são bons, eu diria que o mentor, sim, ele é um formador de opinião, porque ele ajuda os seus mentorados a entenderem o mundo de uma forma mais ampla. E isso, para mim, talvez fosse uma boa definição de formador de opinião. Alguém que me ajuda a entender o mundo de uma forma mais ampla, mais humanitária, mais justa, mais decente, mais digna. E tem muita gente no mercado, né, na sociedade, que faz o contrário. Então, por isso que eu digo que são maus formadores de opinião. Fica divulgando bobagem, piadinha sem graça, conteúdo preconceituoso. E tem gente que lê, assiste e concorda, ou seja, está sendo desinformado, né? Perfeito, perfeito. E não desinformado para sair da forma, né? Mas desinformado no sentido de não receber a informação correta. Porque desinformar também... aí vem a minha mente poética e não consegue não brincar com as palavras, né? O mentor também desinforma, não é desinforma, é desinforma. Isso, desinforma. Desinforma, né? Isso é muito legal, muito legal. A Lucila tem uma colocação aqui muito pertinente. O processo de mentoria tem início, meio e fim? Existe um tempo ideal para ele acontecer? Lucila, excelente pergunta. Sim, ele tem começo, meio e fim. Talvez um pouco mais alongados em termos metodológicos do que um processo de coaching. O processo de coaching, por questões de metodologia, acaba sendo um processo mais focado, mais curto. O processo de mentoria pode ser um pouco mais alongado, mas ainda assim nunca será um processo de longo prazo, ainda é um processo relativamente curto. E a segunda parte da pergunta dela, Grilo, me socorre, por favor. Se tem começo, meio e fim, se é esse o processo. Sim, tem começo, meio e fim. Necessariamente ele tem começo, meio e fim.
E o tempo ideal O para ele tempo, acontecer. o tempo ideal, Lucila, é uma resposta mais difícil, depende do acerto entre o mentor e o mentorado. Então, se é uma questão muito pontual, muito subjetiva, via de regra, esse processo vai ser bastante curto. Curto mesmo, algumas semanas. Mas se o acerto entre os dois demanda uma, um desenvolvimento mais complexo do mentorado, esse processo pode ser mais alongado, eu diria aí alguns meses, talvez até chegando próximo a um ano. Então, a chave da sua resposta é qual é a questão que mentor e mentorado estão acertando entre si, qual é o tema, qual é o assunto, qual é a habilidade que vai ser desenvolvida junto ao mentorado. Que legal, que legal. Bom, tá acabando aqui a nossa conversa, meu irmão. Dá vontade de ficar mais tempo, Pô, que né? pena! Aqueceu aí a coisa já está acabando, mas está acabando o nosso tempo mesmo. E eu queria te fazer uma pergunta, que é do Luiz aqui, o meu irmão, mas eu emendo essa para tu finalizar, já dizendo que, primeiro, Manda. muito legal ter você aqui, essa tua participação excelente, colocações assim muito pertinentes. Eu gosto muito do teu jeito equilibrado em colocar as coisas, isso me encanta desde sempre, né? Eu Obrigado. sou muito mais visceral, então eu acho que essa coisa de ajudar a achar o equilíbrio é muito bacana, o jeito que você pondera e olha, eu gosto muito disso que você faz, o caminho que você faz é muito bacana. Acho que tem uma colocação que eu quero fazer, então, final, para te dar a palavra e a gente encerrar. Quem foi o teu mentor de vida? Essa aí é do Lu, esse aí ele guardou para o final, guardou o zap para jogar agora para você. Olha, Luiz, você é o cara, hein, meu? Bom, vocês só podiam ser realmente irmãos, né? Porque vocês, os dois, são sensacionais, meu. Eu tenho orgulho de falar que eu sou amigo de vocês, que eu já desenvolvi vários projetos com vocês. Vocês são duas pessoas especiais e formam com o Drico uma trindade tanto. Essa tua pergunta é bala, e eu vou te falar assim, ó, eu tenho dois grandes mentores. Um foi meu coordenador no Arquidiocesano por vários anos, e eu vou citar o nome dele aqui, se ele estiver nos assistindo, ou enfim, professor Elcio Luiz Meneghetti. Esse foi um grande mentor. Esse foi, para mim, foi uma inspiração. E eu pude trabalhar com esse professor durante alguns anos. Ele era coordenador de esportes. Puxa vida, que honra, que prazer, gratidão. E aí existe um segundo mentor, e eu tenho plena consciência que eu vou jogar agora o sarrafo na estratosfera. Mas é alguém que, para mim, evidentemente, nunca nos encontramos, nunca tive essa honra. Portanto, nunca trabalhamos uma relação oficial de mentor e mentorado, mas para mim ele é o mentor de vida. É Nelson Mandela. E eu não posso me furtar de citar Nelson Mandela. Então, para mim, assim, esse é o grande mentor da minha trajetória. Se tem alguém que nos últimos 15 anos, mais ou menos o prazo que eu comecei a ler as obras de Nelson Mandela, e eu cito sempre a biografia dele, que é um tijolo, são 800 páginas, né? Nelson Mandela, para mim é o meu grande mentor, assim, quando eu tenho minhas dúvidas, tipo, caraca, o que que eu faço agora? Eu paro Vamos, para pensar, o que Mandela faz ousadamente, eu tenho plena consciência disso. É uma ousadia, mas tudo bem, eu me permito. O que claro. Mandela faria nessa situação? Caramba, meu. Então, ele, para mim, é o meu grande mentor, assim, né, estratosfericamente falando. E na minha vida real foi o professor Elcio Luiz Meneghetti, minha eterna gratidão. Sidão, você é um cara inspirador, a gente que agradece. Tem sido muito bacana, a gente está construindo esse bate-papo há um bom tempo, né? A gente está construindo esse curso há um bom tempo. E a gente não ia falar do curso, mas vem a Lucila e joga a bola, aí a gente não conseguiu não cortar. Então, lindo essa tua finalização, falar disso que às vezes os nossos mentores, né?
A gente tem mentores no dia a dia, mas a gente tem mentores que nem sabem que serão nossos mentores, que nos inspiram. Queria agradecer demais a tua participação, agradecer aqui ao Alexandre, faz um carinho aqui para a gente. Excelentes dicas, rica experiência compartilhada, dicas para a vida. Né? O Luizinho Matos, um dos maiores craques que eu tive a oportunidade de ser técnico. Isso aqui, hoje ele nem dorme, mas é verdade, esse jogou muita bola, viu? Ele vai adorar. Eu joguei a polêmica aqui porque os outros vão ficar com ciúme. Vão ficar com ciúme aqui. E aí, ele fala assim, excelente live, incrível, incrível. O Marcelo te agradece, parabéns, mais uma vez, ao Universo pela iniciativa e ao Sidney pelo conhecimento compartilhado. E o Marcelo está pedindo para eu falar o apelido dele, não posso. Esse apelido eu não posso. Queria manda um abraço para o professor Sidney. Eu morei 47 anos no Marapé, o Amaral falando aqui, ó. Marçal também agradece a live, sensacional. Turma, a gente que agradece vocês, obrigado por estarem junto aqui com a gente. Turma do Facebook, que acompanhou a gente aí também, um grande abraço. Caiu a conexão da Universo, ficou só na minha página, mas eu gravei essa live, e aí eu vou postar na Universo depois. A Lucila aqui está falando que está esperando agora o curso. A gente se vê de novo, vai ser muito legal, Lucila. Vou adorar. Dá um beijão na sua mãe. Ótimo, saudade dos grilos. Ela manda aqui. Fernandão fala, adorei saber que eu sou um mentor em comunicação. Donizete, alto nível desse trabalho, sensacional. Poxa, turma, muito carinho para todo mundo. Hoje é sexta-feira. Abraço a todos. Vamos tomar uma. Valeu, Sidão! Obrigado. Foi uma honra estar com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que esteve aí, mandou pergunta, participou. Sensacional. Muito, muito, muito obrigado. Valeu, turma. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.